Língua portuguesa. Leitura. Livro B. Lição 5, aula 2. Olá, estamos de volta. Hoje eu vim para a escola e fiquei pensando em uma coisa. Tem alguns prédios que a gente vê e logo sabe o que é. Pelo menos em muitas cidades é assim. Uma casa, um prédio de apartamentos, uma igreja, um mercado, um supermercado, um prédio do Corpo de Bombeiros, o prédio da prefeitura, um hospital, uma garagem de ônibus, a estação de trem, a rodoviária. Em muitos lugares, eles são bastante parecidos. Tem uma marca, tem a cara. A gente bate o olho e logo vê. Por que será que isso acontece? Mas tem muito prédio que pode ser qualquer coisa, serve para qualquer coisa. Mas tem um prédio que a gente nunca erra. Eles sempre são muito parecidos, sempre ou quase sempre. Vocês já adivinharam de que prédio estou falando? E vocês sabem por que isso me chamou a atenção logo hoje? Daqui a pouco vamos saber. Vamos começar nossa aula de hoje? Correção do dever de casa. Hoje nós vamos começar pelo poema. Vocês treinaram bastante? Estão lendo com entonação? O título do poema é Para Sempre. O autor é Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade foi um dos grandes escritores e poetas brasileiros. Ele viveu no século passado, era mineiro e morou no Rio de Janeiro a maior parte de sua vida. Ele escreveu, sobretudo, poemas e contos. Ele escrevia sobre as coisas do dia a dia, mas sempre pensando além delas, com humor, com emoção, com sentimento e sempre inspirando o leitor a pensar. É um dos meus autores preferidos. Para ler esses poemas, nós precisamos nos preparar. Primeiro, ler em voz baixa, entender bastante. Depois, nós precisamos decidir como nós vamos ler. O poeta escreve para ser compreendido, mas ele também escreve para ser interpretado. A forma de ler é a nossa interpretação. Esse poema não tem rima, mas tem muito ritmo, muito ritmo. Observem como eu vou ler. Por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não se apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com que é breve e passa sem deixar vestígio. Mãe, na sua graça, é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca. Mãe ficará sempre junto de seu filho. E ele, velho, embora, será pequenino feito grão de milho. Puxa, professora, ficou diferente. Nossa, eu quero ler igual a professora. Vamos treinar. Um dia vocês poderão ler assim, ou muito melhor do que eu. E quem sabe vocês também vão ser escritores ou poetas e fazer poemas para as suas mães. Vamos observar no final da leitura. Este poema foi publicado num livro que se chama Lição de Coisas. O livro se chama assim. Tem muitos poemas sobre o dia a dia da vida. E nos poemas ele trata do dia a dia, das coisas que acontecem, das pessoas que vão e vêm. Chama atenção para os detalhes, fatos que a gente nem percebe, as lições. Estas ficam por conta de quem lê. Os poemas são feitos para emocionar, para sensibilizar o leitor. Neste, ele fala da mãe. Depois a gente fala mais sobre ele. A gente lê de novo com mais detalhes, mais atenção aos detalhes. A primeira vez que eu li, eu me emocionei muito. Leitura.
Vamos ver qual é o tema da nossa lição 5? Do que falamos na aula passada? Da família. Família de palavras, animais, plantas, famílias das pessoas. Isso mesmo. A palavra família se refere a um conjunto de elementos que tem alguma característica em comum. E nas famílias da gente, o que é comum? Qual é esse elemento comum? Os pais. Isso mesmo, a origem. As pessoas têm uma origem comum, nasceram de uma mesma pessoa, ou foram adotadas, ou se casaram com essas pessoas. A família é formada pelos parentes. Parentes são pessoas que têm uma origem parecida. Vamos observar esse texto? O que chama a atenção? Unidade 1. Ainda estamos na unidade 1. É um texto de procedimento. Vai ensinar a fazer alguma coisa. Será que vai ensinar a fazer uma família? Como fazer uma família feliz? Como fazer uma família engraçada? Como fazer uma família diferente? Será que é isso? Ou será que é alguma coisa diferente? Vamos examinar o formato do texto. O que nós vemos? O título. Faça um dicionário diferente. Entendido. Vamos fazer um dicionário. Ordem alfabética. Um montão de palavras. Epa, família de palavras? Quem sabe, Beto? Será que vamos fazer uma família de palavras? Você vai precisar de modo de fazer. Instrução. Vamos escrever uma instrução. Bingo! Eu acho que nós vamos seguir uma instrução. Vamos fazer um dicionário. Fazer instrução. Seguir instrução. Vocês perceberam a diferença? Olhe bem para o texto. Observe com atenção. Vamos fazer uma instrução ou vamos seguir uma instrução? Como podemos ter certeza sem ler o texto? Faça um dicionário diferente. Faça um dicionário diferente. Entenderam? Faça. Vamos fazer um dicionário. O Beto tinha razão. Qual a lição do dia? Isso mesmo. Prestar atenção nos detalhes. Observar com atenção antes de tirar conclusões. Esse texto tem duas partes. Na primeira parte, ele explica como fazer um dicionário diferente. Diferente de quê? Diferente de um dicionário comum. E como é um dicionário comum, Beto? As palavras estão em ordem alfabética. Isso mesmo. Ordem alfabética. Um dicionário comum é um dicionário em que as palavras estão em ordem alfabética. E um dicionário diferente, como será? Você já viu algum dicionário diferente? Isso mesmo. Um dicionário que só tem palavras de um assunto. Esses dicionários são chamados temáticos. Eles tratam de um tema. Só tem palavras de um assunto. Existem também dicionários ilustrados. Eles explicam as palavras e mostram ilustrações. Alguns são maravilhosos. Hoje nós podemos encontrar muitos dicionários desses pela internet, não é verdade? Mas existem uns que são maravilhosos, bem ilustrados, bem encadernados. Ai, vale a pena ver, pegar, olhar bem de perto. Hoje nós vamos começar nossa leitura pela segunda parte. Não vamos começar pelo começo. Vamos começar conhecendo um dicionário diferente. Observe uma página de um dicionário diferente. O Aurélio com a Turma da Mônica. A Turma da Mônica todo mundo conhece, não é mesmo? Isso, Cascão, Cebolinha, Chico Bento, Zé Lelé, Magali, o primo da cidade e a Mônica, é claro, a dona da rua. Mas e o Aurélio? Quem é o Aurélio? Aurélio é o nome de um autor de dicionários, um especialista em fazer dicionários. O nome completo dele é Aurélio Buarque de Holanda. Ele estudava as palavras, sua origem, o seu sentido, os seus usos. Lexicógrafo. Lexicógrafo.
Este é o nome da especialidade dele, lexicógrafo. Léxico significa palavra, vocabulário, dicionário. Léxico da língua portuguesa, dicionário da língua portuguesa. Lexicógrafo é o autor de um léxico, de um dicionário. Mas como ele consegue fazer isso? Quantas palavras tem a nossa língua? Excelente pergunta, Alfa. Quantas palavras tem a nossa língua? Você tem ideia de quantas palavras tem a nossa língua? Você faz ideia de como calcular essa quantidade? Existem maneiras de fazer isso. Ninguém nunca me contou todas. Não existe um dicionário com todas as palavras, nem com todos os sentidos das palavras. Vejam essa informação que eu trouxe para vocês. Dicionário do Aurélio, cerca de 150 mil palavras. Dicionário do Wise, cerca de 400 mil palavras. O dicionário do Aurélio tem cerca de 150 mil palavras. O Aurélio já morreu. Hoje em dia, existe uma equipe de pessoas que continua pesquisando novas palavras. A última edição do dicionário tem 150 mil palavras. O que é edição, professora? Boa pergunta, Alfa. Edição ou versão é a data em que um livro foi publicado pela última vez. Este livro B está na 5ª edição, 2014. Na linha de baixo está escrito 2010. Esta é a data da primeira versão, a primeira vez que o livro foi publicado. Agora, o livro está na 5ª edição. A edição pode ser exatamente igual, mas geralmente há mudanças, correções, alterações. Dicionário do Aurélio, 2ª edição, 1987, 115.243 palavras. 5ª edição, 2019, 143.387 palavras. Estão vendo essa informação? A versão 2 tinha 115.243 palavras. A versão 5 de 2019 tinha 143.387 palavras. E são palavras novas? Palavras inventadas? Não são palavras novas. As pessoas que trabalham na equipe do dicionário continuam pesquisando. E a cada edição elas vão incorporando novas palavras. E quem decide o número de palavras? Excelente pergunta, Alfa. Dicionário escolar, dicionário Wikipedia, Priberam, etc. Existem muitos tipos diferentes de dicionário e muitos usos. Meu primeiro dicionário será um dicionário pequeno, pode ter 100 palavras, 250, 1000 palavras. Dicionário escolar vai ter muito mais palavras. Tudo vai depender do objetivo. E este é o dicionário da Turma da Mônica. Ele se chama O Aurélio com a Turma da Mônica. Ele usa as palavras e definições do Aurélio e ilustra com os personagens da Turma da Mônica. Por isso ele se chama assim, O Aurélio da Turma da Mônica. E ele é um dicionário diferente? Por que ele é um dicionário diferente? Por várias razões. Primeiro, ele é um dicionário ilustrado com figuras conhecidas. Outra razão, ele é dividido em 2 partes. Uma parte é igual aos outros dicionários. Ordem alfabética. Isso mesmo, Beto. Uma parte é organizada de acordo com a ordem alfabética. E a outra parte é organizada por assuntos. Exatamente esta que vamos ler hoje. Vamos ver como é o texto? O que nós observamos? Vamos ver as palavras coloridas para ver do que se trata? Mãe, pai, filho ou filha, irmão. Mãe, pai, filho ou filha, irmão. Deu para perceber? Isso mesmo, é um dicionário sobre família, os membros da família. Vamos conhecer todos os membros que estão no dicionário? Mãe, pai, filha ou filho, irmão, esposa,
neta, primos, tia, tio, sobrinho. Na família também pode ter madrasta e padrasto, enteada e enteado, madrinha e padrinho. E ainda podemos ter amiga e amigo. Será que amigo e amiga é membro da família? Vamos ver se é? Amiga e amigo podem não ser da família, mas é como se fossem. Já entendi. Esse dicionário é diferente mesmo. Deve ser engraçado. Vamos ler um verbete? Ver o quê, professora? Verbetes. Verbetes são as entradas, as palavras que o dicionário define. Cada palavra é um verbete. Uma palavra ou verbete pode ter vários significados. Mãe é a mulher que carregou a gente dentro da barriga, quando a gente era muito pequenininho antes de nascer. Ela cuida dos filhos quando ainda são nenéns e continua cuidando depois também. O que vocês acham dessa definição? A definição é correta? É uma definição bem diferente, não é mesmo? Dicionário Aurélio. Mãe, mulher que tem um ou vários filhos, mãe de família. Fêmea de animal, a mãe que alimenta os filhotes. Figurativo, aquela que dá assistência aos desgraçados, a mãe dos pobres. Dicionário Dício. Mãe, aquela que gerou, deu à luz ou criou um ou mais filhos. Vocês veem como é a definição no dicionário? Mulher que tem um ou vários filhos. E logo dá um exemplo do uso da palavra, mãe de família. Depois tem uma barra. Essa barra significa que vai dar outra definição. Fêmea de animal, macho, fêmea. A definição se dá pelo contrário. E vem depois, a mãe que alimenta os filhotes. Mãe é a fêmea que alimenta os filhotes. E tem uma outra definição. Essa palavra abreviada, fig, significa sentido figurado. Um sentido que não é o sentido próprio, é um sentido baseado na palavra. Aquela que dá assistência aos desgraçados, aos pobres, pessoas que precisam de ajuda. E dá o exemplo, a mãe dos pobres. Viram como é um dicionário típico? E como é diferente do dicionário da Turma da Mônica? Vamos continuar a ler? Deve ter muita coisa engraçada aqui, não é mesmo? Pai é o homem que tem filha ou filho e que também cuida deles até eles crescerem. Se é pai, é porque tem filho. E precisa ajudar a cuidar. Mas nem todo pai é assim. O meu é muito legal. Filha ou filho é o nenenzinho, menina ou menino, que nasce para a mãe e o pai. A mãe e o pai juntos são os pais do neném. O neném cresce, vira criança, depois jovem, depois adulto, mas continua sendo filha ou filho dos pais. Isso é verdade? É verdade. Filho é filho a vida inteira, mesmo que os pais não estejam lá, mesmo que não cuidem deles direito. Agora, observem como a gente fala. O meu pai, a minha mãe, meus pais. O meu pai, a minha mãe. Mas quando falamos dos dois, nós dizemos os meus pais. Irmão. Como o dicionário define irmão? Vamos ler? Irmão é o outro filho dos nossos pais, ou só da mãe ou só do pai. Irmã é a filha. As outras filhas e os outros filhos juntos são os irmãos da gente. Irmão é isso mesmo. Pode ser filho do pai e da mãe ou pode ser filho só de um deles. Basta ser de um para ser irmão. Esposa. O que é esposa? É a mulher, marido, mulher. Isso mesmo. Quando nos referimos ao casal, usamos as palavras marido, mulher. Quando nos referimos às pessoas, nós dizemos homem, mulher. Vejam como a língua tem suas regras próprias. Casal, marido, mulher. Pessoa, homem, mulher. Conjunto das pessoas, os homens.
as pessoas, o ser humano. Conjunto só de homens, os homens. Conjunto só de mulheres, as mulheres. Mas vamos ler o que nosso dicionário tem de diferente. Esposa é como a gente chama a mulher que se casou com um homem. Ele é o esposo ou o marido dela. A gente também pode dizer que ela é a mulher dele. Eles dois, marido e mulher, formam um casal. Mas também podemos falar assim: marido, esposa, marido, mulher. No texto diz assim: eles dois, marido e mulher, formam um casal. Mas casal é só de marido e mulher? Casal de filhos, casal de pombos, casal é par, dois. Isso mesmo, Beto. A palavra casal tem outros sentidos. Quem são esses? São avós, não é mesmo? Antigamente as pessoas envelheciam muito cedo. Uma pessoa com mais de 30, 35 anos já era velha. As pessoas também morriam cedo. A maioria morria antes de chegar a ter 40 anos de idade. É por isso que essa ideia de avô e avó velhinho, mas hoje em dia não é assim, não é mesmo? Tem pai velhinho, tem avós novinhos. Minha avó tem 40 anos. Pois é, estão vendo? Mas vamos ver o que o Aurélio nos diz sobre os avós. Avô é o pai da mãe ou o pai do pai. Avó é a mãe da mãe ou a mãe do pai. A gente também diz vô, vovô e vó, vovó. A avó e o avô juntos são os avós. Vô, vovô, avô. Vó, vovó, avó. Avós. Não existe avovôs nem avovós, nem avós, só avós. Por que umas pessoas são chamadas de avós? Porque elas têm netos. Neta e neto é como o vovô e a vovó chamam a gente. Mas o que é um neto, Beto? Como definir? Neto é o filho do filho ou da filha. Perfeito, Beto. Neto é o filho do filho ou da filha. Para ter neto, o avô precisa ter um filho ou uma filha. E esse filho ou filha precisa ter um filho ou filha. Esses são os netos. Neto, 2. Avô. Neto é filho do filho. Bisneto, 3. Bisavô. Bisneto é filho do neto. Tetra, 4. Tetravô. Tetraneto é filho do bisneto ou é neto do neto. É o mesmo que tataraneto. Avô, bisavô, trisavô ou tataravô. Filho, neto, bisneto, trisneto. Quantas gerações de netos uma pessoa pode ter? Será possível calcular? Como calcular? Vocês já estudaram estimativas, não é mesmo? Podemos estimar quantas gerações de netos uma pessoa pode ter? Dá para calcular rapidinho, mas antes precisamos entender. Eu preparei um quadro para vocês entenderem isso direitinho. Geração. Segunda. Tempo para nascer. 20. Como se chama o que nasce em relação à pessoa da primeira geração? Filho. Como se chama a pessoa da primeira geração? Pai. Vamos começar do começo. A pessoa tem o primeiro filho aos 20 anos. Ele é pai. O filho é o filho. Até aqui, tudo bem. Agora vamos ver a terceira geração. O filho tem um filho aos 20 anos de idade. O avô tem 40. O que nasce é neto. A pessoa da primeira geração se torna avô. Geração terceira. Tempo para nascer: 20, 40. Como se chama o que nasce em relação à pessoa da primeira geração? Neto. Como se chama a pessoa da primeira geração? Avô. E agora, o que acontece? Isso mesmo. 20 anos depois nasce o filho do neto.
Ele é o bisneto e o outro é o bisavô. O bisavô tem 60 anos. Geração, quarta. Tempo para nascer, 20, 60. Como se chama o que nasce em relação à pessoa da primeira geração? Bisneto. Como se chama a pessoa da primeira geração? Bisavô. E depois? Isso mesmo, 20 anos depois nasce mais um. É o trineto ou tataraneto. O bisavô se torna um trisavô ou tataravô. Geração, quinta. Tempo para nascer, 20, 80. Como se chama o que nasce em relação à pessoa da primeira geração? Trineto, tataraneto. Como se chama a pessoa da primeira geração? Trisavô, tataravô. E depois continua? Claro que continua! E tem gente que vive 100 anos, não tem? Vocês conhecem pessoas que já apagaram 100 velhinhas? Geração, sexta. Tempo para nascer, 20, 100. Como se chama o que nasce em relação à pessoa da primeira geração? Pentaneto. Como se chama a pessoa da primeira geração? Pentavô. Deu para entender? 100 anos. A cada 20 anos nasce uma nova geração. O filho do filho, o filho do filho do filho e assim por diante. Em 100 anos pode haver 6 gerações vivas. O mais velhinho terá 100 anos, o mais novinho acabou de nascer. Vamos ficar por aqui hoje. Esse dicionário é diferente mesmo, não é? Fluência de leitura. Lexicógrafo. Vamos repetir? Lexicógrafo. Tataravô. Tataravô. Cornucópia. Cornucópia. Empedernido. Empedernido. Hebdomadário. Hebdomadário. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Numismática. Numismática. Prognóstico. Prognóstico. Taciturno. Taciturno. Verossimilhança. Essa não deu. Verossimilhança. Vicissitude. Vicissitude. Zaratustra. Zaratustra. Não, Zaratustra. Agora vamos falar todas bem rápido. Lexicógrafo, tataravô, cornucópia, empedernido, hebdomadário, idiosincrasia, numismática, prognóstico, taciturno, verossimilhança, vicissitude, Zaratustra, Nabucodonosor, Jeroboão. Conseguiram me acompanhar? Viram como é importante treinar bastante? Resumo da aula. O que nós aprendemos hoje de mais importante? Aprendemos sobre os vários tipos de dicionário, o que eles têm em comum e de diferente. Sabemos por que eles são diferentes. Depende do objetivo, como serão usados. Aprendemos que quem faz um dicionário se chama lexicógrafo. Aprendemos sobre a quantidade de palavras de nossa língua. E conhecemos um dicionário diferente. Ele é diferente porque não segue o mesmo padrão dos dicionários comuns. Dá definições engraçadas. Não está em ordem alfabética. Nesse dicionário, nós aprendemos alguns conceitos sobre família, gerações. Sabemos que uma pessoa que vive 100 anos pode ter pentanetos, 6 gerações. Treinamos também a nossa fluência de leitura. Lemos um punhado de palavras difíceis, bem rápido. Tataravô, lexicógrafo. Dever de casa. Leitura, livro B, página 64, exercício 4 e 5. Página 65, exercícios 6 a 10.
Fluência de leitura. Página 74. Ler os verbos com fluência. E a família vai bem? Conte para a sua família tudo que você aprendeu hoje. Até a próxima!